Olá, gente. Só faltou olá, tudo bem? Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que esteja tudo bem do lado daí. Hoje não vai ter introdução vendo a minha linda face, por motivos de São Domingo, 10 da noite. Mas eu me comprometi que a partir dessa semana eu iria tentar fazer vídeos toda segunda e quinta, como a gente combinou lá no Instagram. Se você ainda não me segue, me siga lá, é Mar de Elétrons, está aparecendo aí na tela. E é isso, o vídeo de segunda, no caso, né? O vídeo de hoje. Vai ser bem mais curtinho, porque é um assunto um pouco mais simples, mas é um assunto bem importante, tá? Então vamos começar. Gente, hoje a gente vai falar sobre. Cadê o negócio do coisa? Aqui, achei. A gente vai falar sobre substâncias simples, substâncias compostas e misturas. Eu sei que lá na nossa primeira aula, quando a gente estava falando de método de separação de mistura, a gente falou sobre a diferença de solução e mistura. Mas aqui a gente está falando de mistura em um outro contexto. É a mesma palavra para falar sobre coisas diferentes, tá bom? E a frase que eu trouxe para a gente refletir hoje é essa. Vamos ler. A verdadeira capacidade de um revolucionário se mede por sua habilidade de encontrar táticas revolucionárias adequadas para cada mudança de situação. Gente, nós estamos passando por um período muito difícil no nosso país, o mundo está passando por um período muito difícil, nós mais ainda, porque o Bolsonaro é o nosso presidente, infelizmente. Mas. E às vezes a gente acha que a gente não pode fazer nada para mudar aquela situação, sabe? Não pode fazer nada para mudar a nossa situação. E a gente acha que qualquer coisa que a gente fizer é muito pequeno, porque não vai mudar o mundo. Mas se você conseguir se mudar, se você conseguir mudar a sua realidade, você já está fazendo um ato revolucionário. Então é isso, a gente está existindo, a gente está estudando nesse momento, já é um ato revolucionário. Então encontre pequenas coisas que você pode fazer todos os dias para fazer uma pequena revolução, uma revolução silenciosa. Beleza? Vamos começar. Gente, vamos começar falando das substâncias puras. As substâncias puras, elas se subdividem, beleza? Tem dois tipos de substância pura. As substâncias simples e as substâncias compostas, ok? A característica mais importante das substâncias puras é que elas possuem pontos de fusão e ebulição constantes e bem definidos e densidade também constante e bem definida. Então, por exemplo, vamos pensar de novo, CSI, se eu tenho uma substância pura, eu não sei o que é e tal, mas é uma substância pura, eu meço a densidade ou eu meço, tá certo isso? Então, sou estranho? Eu meço o ponto de fusão, ebulição, enfim, e aí eu descubro o que é. Porque é catalogado. Por exemplo, o ponto de ebulição da água é 100 graus, ponto. Ou seja, se tiver um líquido incolor, sem cheiro, sem gosto, que eu meço o ponto de ebulição e eu vejo que é 100 graus, com certeza é água. Beleza? Então, primeiro tipo de substância pura. As substâncias simples são aquelas formadas por apenas um elemento químico. Então, quando você vê a fórmula química de uma molécula e só tiver um elemento químico, é uma substância simples, ok? Lembrando, elas vão ter ponto de ebulição e ponto de fusão constante, bem definidos, e densidade constante e bem definida, ok? Substâncias compostas são o segundo tipo de substância simples. São a... Opa, são o primeiro tipo de substância pura, desculpa, gente. São aquelas que possuem elementos distintos em sua estrutura molecular, tá? Por que eu destaquei esse molecular aqui? Vamos olhar aqui, por exemplo, H2O, NH3. Então, se eu tiver um pote aqui, tem várias moléculas de H2O aqui, tá? Uma molécula de H2O, uma molécula de H2O. O que está mudando aqui? A constituição da molécula, mas a constituição do líquido que está aqui dentro é igual. Todas as moléculas são iguais. Por isso que eu destaquei que possui elementos distintos em sua estrutura molecular. Mas na sua estrutura macroscópica e tal, é tudo igual. É a mesma molécula. Ok? Então, um exemplo que eu dei na aula quando eu estava falando para vocês, para fixar na cabeça o que é uma substância composta, por exemplo, você vai ver um jogo de futebol, Vasco e Flamengo. Você sabe que todo mundo que está ali com uma camisa linda, branca, com uma listra preta, né, com uma cruz de malta, é vascaíno por causa da camisa, mesmo que as pessoas tenham cores, corpos, alturas, rostos diferentes. Ou seja, é como se, eu estou querendo dizer o seguinte, que é a mesma substância, a torcida do Vasco, mas que tem elementos distintos, ou seja, pessoas distintas, entende? Mas continua sendo a mesma substância. Então vamos adiante. Opa, por que não está mudando? Olá. Mudou.
Então agora vamos falar das misturas. As misturas subdividem-se em misturas homogêneas, que são as soluções, aquelas soluções que a gente falou na primeira aula, e misturas heterogêneas, ou seja, toda solução é uma mistura, mas nem toda mistura é uma solução, ok? Lembrando, o conceito de solução é quando você não consegue diferir as fases, mesmo que você pegue um microscópio ultrassônico, ok? Então, eu tenho as misturas homogêneas que vão ser soluções e as misturas heterogêneas. As heterogêneas é que eu posso ver, mesmo que eu precise usar um microscópio para isso, eu consigo ver as diferentes fases que compõem aquela mistura. E uma característica importante das misturas é que elas têm ponto de fusão e ebulição não constante, ok? Isso vai ficar mais claro quando a gente for para os gráficos. E aí as misturas homogêneas são aquelas que possuem somente uma fase, como o exemplo que eu dei de solução de cloreto de sódio mais água. E as misturas heterogêneas são aquelas que possuem duas ou mais fases, como por exemplo água mais areia, ok? Ou o leite, por exemplo, tá? Gráficos de mudança de estado físico. Gente, isso é muito importante, isso cai principalmente na UERJ. Lembrando que mudança de estado físico não altera a composição da matéria, altera simplesmente o estado físico em que ela está se apresentando. Então, por exemplo, ela estava se apresentando de maneira líquida, agora ela vai se apresentar como gás, tá? Fazendo uma breve revisão, quando eu tenho um sólido passando para líquido, eu tenho um processo de fusão. Quando eu tenho um líquido passando para gás, eu tenho evaporação, ok? Então, vamos lá. Gente, eu tenho ebulição. Ebulição é mais bonita do que evaporação, mas enfim, é a mesma coisa. Ó, vamos comparar esses dois gráficos, tá? Quando tem uma substância pura, eu falei que a característica marcante das substâncias puras é ter densidade, ponto de fusão e ponto de ebulição constantes e bem definidos. Então, ó, eu tenho aqui uma substância, uma temperatura X qualquer, e a temperatura vai subindo, 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 até chegar a 0 graus. Quando chega a 0 graus, a temperatura você pode ver que ela fica constante, ó. Tá vendo que o gráfico passa a ser uma linha reta aqui? Ou seja, é porque a temperatura não está mudando. O tempo está aumentando, ó. Chega de T1 até 2. Ou seja, eu posso afirmar que isso aqui é uma substância pura, ok? O que você precisa saber? Que aqui no ponto de fusão não vai mudar a temperatura, se for uma substância pura, e que eu vou encontrar a substância de maneira sólida e de maneira líquida. Quando a última molécula, que era sólida, passar a ser líquida, aí sim a temperatura vai começar a aumentar, tá? Professor, e por que isso acontece? Porque é estranho você pensar que, por exemplo, você está aquecendo o sistema, mas como é uma substância pura, mesmo assim a temperatura continua constante. É porque você está dando energia, quando você aquece, você dá calor, você dá energia para um sistema, e ele está usando toda essa energia para mudar de estado físico, para ir do sólido para o líquido, nesse caso. Então, não sobra, digamos assim, energia para que a temperatura global do sistema aumente. Beleza? E aí, beleza, aqui aumentou a temperatura e aqui eu só tenho líquido. Aqui eu só tinha sólido, aqui eu tenho sólido mais líquido, aqui eu só tenho líquido. Até que chega no ponto de ebulição. No ponto de ebulição, novamente, a temperatura vai ficar constante, ó. Olha essa reta aqui. E eu vou ter líquido mais vapor, ok? E aí, quando a última molécula líquida se tornar vapor, a temperatura vai começar a aumentar. Aqui, ó, você pode ver que a temperatura de ebulição é 100 graus. Então, eu posso afirmar, sem medo de ser feliz, como é uma substância pura, só porque é uma substância pura, que esse é o gráfico da água, ok? Agora, vamos comparar aqui com o gráfico de mudança de estado da mistura. Aqui era sólido, numa temperatura qualquer, até que subiu a temperatura e chegou aqui. Aqui você pode ver, ó, que a temperatura não permanece constante. A temperatura só estaria constante se tivesse assim, ó, se tivesse uma reta. Ou seja, isso aqui é o gráfico de uma mistura. As misturas, elas não têm ponto de fusão e ebulição definido. Ou seja, eu tenho uma margem de temperatura em que ela está mudando de estado físico. Por exemplo, sei lá, de 10 a 25 graus, vamos supor que aqui seja 10 e aqui seja 25. Ou seja, entre 10 e 25 graus ela está mudando de estado. Mas, de novo, lembra que eu vou ter sólido mais líquido. Aqui eu só tinha sólido, aqui eu vou ter sólido mais líquido. Ok. Aí vai chegar a um determinado ponto que tudo aquilo que era sólido vai virar líquido e aí vai começar a aumentar a temperatura normal, como estava aumentando aqui também. Aí aqui, novamente, eu vou chegar no ponto de ebulição. Aqui, como é uma mistura, não tem ponto de ebulição constante, a temperatura continua aumentando. Beleza? Então, grave que, quando eu tenho um gráfico de substância pura, sempre vai ser uma linha, eu vou ter duas linhas retas.
A primeira vai ser relativa ao ponto de fusão e a segunda vai ser relativa ao ponto de ebulição. Quando eu tenho mistura, pelo menos um desses pontos aqui não vai ser uma linha reta, vai ser inclinada. Pelo menos um, porque a gente vai ver agora dois gráficos, dois casos especiais, que são as misturas eutéticas e as misturas azeotrópicas. Elas têm esse nome feio, mas não tem nada de difícil, não. As misturas eutéticas, elas têm uma característica própria delas, que elas têm sim a temperatura de fusão constante, como se fosse uma substância simples. Ou seja, a gente fala que as misturas eutéticas são aquelas que se comportam como substância simples somente no ponto de fusão, somente no ponto de fusão. Ó, aqui é uma linha reta. Mas você pode ver que no ponto de ebulição fica igual a esse outro gráfico aqui, ó, é uma linha inclinada. Então, por isso, por essa parte aqui, eu consigo afirmar que é uma mistura, ok? Professora, como é que eu vou saber que é eutética? É porque tem um ponto de fusão constante. É só você lembrar que E vem antes de F, de fusão, ok? E a mistura azeotrópica é o contrário da mistura eutética. O ponto de fusão, aliás, o intervalo de fusão, né? Não é constante, ou seja, tem uma margem de temperatura em que está acontecendo a fusão, mas o ponto de ebulição é constante, ou seja, a gente fala que as misturas azeotrópicas são aquelas que se comportam como substância simples no ponto de ebulição. Professora, como eu vou decorar que azeotrópico é quando tem ponto de ebulição constante? É porque os dois começam com vogal. Então, azeotrópica, ebulição constante. Gente, e é isso por hoje. Hoje a aula foi bem curtinha, mas esse é um assunto muito importante porque são questões fáceis que você não pode errar no vestibular, ok? Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, comentem aqui embaixo. Se você for meu aluno, você tem o meu número, você está nos grupos, você está no Classroom, você pode falar comigo. E se você não for meu aluno, você pode virar, tá? Então, espero que tenha sido esclarecedor e é isso. Boa semana para vocês.